Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do NCHB11, fundo de papel da NextCap, tá? Então é um fundo de papel aí base 10, bem interessante, que vem meio que focando em coisas diferentes de um tempo pra cá, né? Eu já estou fazendo algumas lives, o fundo tentando participar de alguns assuntos aí, né? Participando lá do que está acontecendo lá com o HCTR, etc, né? Então é um gestor que tá bem ativo aí no mercado e é um fundo que vem fazendo um trabalho de fato, tá pessoal? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, nós vamos fazer aqui meio que uma análise completa desse fundo, tá? E é isso, espero que vocês gostem, se inscrevam aí no canal, deixem um like e vamos lá. O fundo tem hoje com 154 milhões de patrimônio líquido, não é um fundo muito grande ainda não, tá pessoal? Mas esse fundo, com certeza, assim que ele passar do VP, eles devem chamar aí uma emissão já, porque tem muita gente assim de olho interessada nesse fundo, né? Já tem uma base de cotistas assim bem interessante, tá? Tem uma liquidez média diária bem ruim ainda no momento. Hoje eu vi lá no Clube FI já estavam uns 200 e poucos mil por dia, tá? Então essa liquidez aqui já melhorou. Vamos ver no próximo relatório, já deve vir algo ali perto de 200 mil por dia. Estamos aí com mais ou menos 11 mil cotistas, já deve ter passado, tá? Então no próximo relatório veremos. A gestora tirou completamente a taxa de performance, tá? Então aqui tá não há, né? Então a partir de, se eu não me engano, a partir de fevereiro já não vai existir mais a taxa de performance, mas tinha, tá? Então a gestora aí tirou, sem ninguém precisar fazer assembleia nem nada, a gestora simplesmente de forma voluntária foi lá e tirou a taxa de gestão, tá? De performance, tá? Então é bem interessante isso. Aqui já temos uma tabela de sensibilidade para a gente mais ou menos saber quanto é que vamos receber aí com o fundo, dependendo do valor que a gente comprar, tá? A mercado. Então, se você comprar aí entre 9 e 10 reais, você vai estar recebendo aí pelo menos uns IPCA mais 10, tá, pessoal? Então, é um fundo que tem, assim, um retorno bem interessante a longo prazo. Lembrando que isso aqui, esse é o fundo que coloca aqui a explicação da tabela, né? Ele não considera aí taxa de administração e performance no caso não tem mais, e considera que a cota vai chegar ao VP, né? Então tem toda essa valorização, deságio de cota e etc, tá, pessoal? É interessante, tá? Esse retorno aqui do fundo. Falando aqui de DRE, o fundo nesse mês aí de janeiro de 2024 gerou 1 milhão e 700 mais ou menos de receita total. Tiveram uma despesa aí de 142 mil reais, que representou 8,5% da receita total do fundo. Então é um fundo que está gastando pouco dinheiro, tá, pessoal? Abaixo aí daquela média que a gente vê em fundos de papel de 10, 15% mais ou menos. Achei legal que eles colocaram aqui quanto exatamente que o fundo está pagando por mês de taxas, né? Então, taxa de gestão, taxa de administração e a de performance quando tinha, tá? Então, a gente consegue ver aqui os valores exatamente, cada centavo que o fundo pagou aí de taxas para a gestora, tá? Interessante, achei legal aqui essa transparência, tá? A gente tem aqui um gráfico com uma composição de receitas dos últimos 12 meses do fundo. Então, a gente consegue ver mês a mês aqui, meio que categorizado, né? Quanto que foi de juros, quanto que foi de correção monetária, quanto que foi de caixa, de ganhos não recorrentes, etc. Então, a gente já percebe aqui que o fundo, praticamente nos últimos 12 meses, todos os meses, ele precisou usar um pouco de correção monetária, né? Como vocês estão vendo. Isso é o tipo de coisa que, na minha opinião, não é muito a longo prazo, né? É como se fosse um ganho não recorrente. Porque a gestora precisa ficar girando muito o portfólio para eles conseguirem destravar esse lucro de correção monetária, dependendo das NTNBs, né? Então, isso depende de muita coisa no mercado, tá, pessoal? Então, eu não considero isso um recorrente. Então, você tem que ficar de olho aí que esse fundo, uma hora ou outra, se o mercado estabilizar muito, pode ser que ele não consiga mais fazer esses giros e esse saldo aqui de correção monetária fique zerado, tá? Então, é mais ou menos nisso aqui que vocês têm que se ligar, juros, né? Que é o que de fato os CRIs geram para o fundo e fica ali mais ou menos entre 60%, 90%, né? 60%, 90% do fundo. Então é mais ou menos isso aí, tá? E ficar de olho se isso aqui não vai, se a correção monetária não vai aumentar muito, tá, gente? Mas é normal aí que os fundos façam isso. Só não espere que ele faça isso para sempre, tá? É isso que eu queria dizer, tá? Aqui a gente consegue ver de outra forma, né? Agora não só juros e correção monetária, mas por categoria de investimentos aqui dos CRIs, né? Então olha que interessante, né? A gente vê aqui que o fundo é bem alocado em loteamento, tá vendo? Mais da metade do fundo está em loteamento, então é um setor arriscado e tal. Eu sempre falo para vocês aqui que é um setor sensível, tá? Tem operações um pouco mais arriscadas. Aí temos aqui um pouquinho de residencial, não tem tanto assim não. Multipropriedade, cara, a gente tem uma linhazinha verde, não sei se vocês estão vendo, é pouca coisa também. Aí vem corporativo e é isso, tá, gente? Achei legal, tá? Interessante. É um fundo que tem essa pegada mais puxada mesmo, tá, pessoal? Não é um fundo high grade não, tá? É uma parada meio middle risk para high yield, tá? Então, já é quase chegando um high yield mesmo, tá? Mas é isso. O fundo vem pagando aí mais ou menos entre 0,8, então 8 centavinhos até uns 11 centavos quando foi bem, né? 13 aqui nesse mês.
Então vamos ver quanto é que ele vai entregar nos próximos meses. Eu acho que deve entregar aí uns 12, 13 centavos sim, por conta da inflação que vai vir alta, né? Mas vamos ver depois disso quanto é que ele vai conseguir estabilizar, tá, pessoal? Por enquanto, legal, achei bem interessante o quanto ele vem pagando aí nos últimos meses, tá? Aí a média de rendimento aí dos últimos 12 meses, né? Independente se pagou 8 ou 13 centavos, a média por mês é de 10 centavos por cota, tá? Então é uma média interessante aí pro valor de cota que tá hoje, que tá aí perto de R$ 9, né? Então, 9 e pouco. Eu senti falta aqui nesses gráficos de ter um gráfico mostrando quanto que ele está usando de correção monetária aqui, né? Então eu gostaria de ver um gráfico assim que fale, ó, a gente tem R$ 1 de correção monetária aqui, ó, em janeiro de 2023. Quanto é que a gente tem aqui em junho de 2023? Já, sei lá, vai ter 50 centavos, aí vai estar caindo, ou se vai estar subindo e tal. Sabe, pra gente ver assim um histórico e se programar também de saber quanto que o fundo tem de correção monetária, porque ele não deixou aqui pra gente, se tivesse um gráfico teria sido um pouco melhor, tá? Aqui ele coloca alguns gráficos de desempenho do fundo, tá? Então ele compara aqui o NCHB11 com o CDI líquido. Então, olha como é que o fundo ganha tranquilamente do CDI, né? Bem legal, bem legal. Ele ganha também dos FIIs tranquilamente, né? Como vocês conseguem ver aqui. Então é um fundo que tá tendo um histórico aí bem interessante, tá? Liquidez a gente já falou ali, né? Que já tá aí perto dos 200 e poucos mil reais por dia. Então a tendência é melhorar, tá? O número de cotistas deu uma subida, agora meio que caiu um pouquinho, né? Mas tá meio que estável ali, mais ou menos nos 10 mil cotistas. Tem um tempinho já, né? Mais de um ano já. Então vamos acompanhar, tá, pessoal? Esse fundo eu acho que deve ganhar bastante cotista aí daqui pra frente. Falando aqui de carteira, como a gente já disse ali em cima, tem muito loteamento nessa carteira, loteamento e residencial, né? E temos uma multipropriedade aqui embaixo, que é só 0,13% da carteira, então vamos, né, desconsiderar aqui. É uma carteira bem pequena, não é uma das maiores não. Você não vai ver nenhum nome aqui também conhecido, não. É uma parada bem... eu não sei dizer se é originação própria, mas é uma pegada assim, sabe? De participar de obras desde o início e tal. Então são empreendimentos imobiliários assim que eles financiam, tá, pessoal? A maior posição aqui é esse CRI Marechal, que está com 9,48%. É uma grande concentração nesse fundo, tá? Cidade Universitária também, 8,56%. E o restante até 5,2%. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 posições, assim, bem concentradas na minha opinião, tá, gente? Então, é um fundo daqueles que você tem que ficar sempre com um rabinho de olho para trás, tá? Sempre ficar preocupado, assim, com o que tá acontecendo, porque tem posições de 8, 10% aqui na carteira. Então, imagina, acontecer alguma coisa com esse CRI Marechal aqui. Não tô dizendo que vai acontecer, tá, gente? Mas a gente tem que pensar também nisso. Imagina acontece alguma coisa, o fundo vai ficar aí com 10% da receita praticamente aí. Um problema, né? Imagina se isso vira um calote, a gente não consegue exercer a garantia, 10% do VP indo embora do fundo, né? Então, é sempre para ficar ligado, tá, pessoal? Nessas concentrações aqui. Onde tá vermelho aqui é porque a gente considera concentrado, né? Acima de 4,5% da carteira. E é isso aí que a gente tem de carteira, tá, pessoal? Aí eles colocam aqui alguns outros gráficos legais também, tipo portfólio por ativo. Então ele separa aqui, né? Tem dois com 9%, que são aqueles dois CRIs ali que a gente falou aqui em cima, né? Esse CRI Marechal e CRI Cidade Universitária. Eles esqueceram de colocar os nomes aqui. Então a gente, tipo, eles colocam porcentagem, mas não colocam qual que é o nome do CRI, né? Nada. Aí temos aqui portfólio por tipo de laço, então tem bastante coisa pulverizada, né? Por ser muito obra de apartamento, então eles conseguem meio que destrinchar os devedores por apartamento, né? Então imagina, um prédio que tem 200 apartamentos, eles conseguem ter 200 devedores num CRI só. A parada fica um pouco mais segura, né? Aqui o portfólio por indexador e o fundo bem focado na inflação, tá? 73%, mas temos um pouquinho de CDI também. 18% da carteira está em CDI e temos 8% em caixa, tá? Então eles devem, eu imagino que eles já devem estar alocando mais esse caixa aí. Então já deve estar bem menor aí no próximo relatório, tá? Aqui por tipo de setor, como já falamos, 57% da carteira em loteamento, 14% em residencial. Então dois setores assim do middle risk para high yield, né? Corporativo, 8% em caixa e antecipação de aluguel aqui, 4%, tá? Então, é uma carteira mais puxada aí pro risco mesmo, tá, galera? É uma carteira puxada aí a entregar mais e pro risco, tá? 92% alocado em CRI, tá? É tudo em papel, não temos fundos imobiliários, outras coisas que não deveria ter, tá? É só as posições em CRIs, em dívidas e 8% em caixa que eles estão terminando aí de alocar ainda, tá? Então isso também é mais um ponto positivo aí pro fundo. Aqui embaixo ele coloca alguns detalhes das posições dele que ele tem, tá? Então esse aqui são todos os CRI, todas as empresas que pegaram dívidas com eles. Então tem esse CRI Swiss Park aqui, é um loteamento, né? CRI Mood eu acho que também é loteamento. Aí aqui já é uma coisa assim, meio que voltado a trens, né? Metrô, sei lá. Loteamento, né? Isso aqui eu acho que já é o multipropriedade. Lá em Gramado também, tá? Então fica ligado.
E, gente, é isso, tá? É um fundo bem interessante, um fundo legal, ele tem essa pegada meio CACR, né? Só que um pouco mais calmo, né? Mas é um fundo que vem entregando bastante, acho que ainda vai entregar bastante também por conta da inflação. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve, deixa o like, vejo vocês no próximo relatório no mês que vem. Tchau, tchau, fui!